Eu nasci na cidade de Saboeiro. É uma pequena cidade no interior do Ceará, onde todo mundo conhece todo mundo. Lá, o tempo parece andar mais devagar, mas a vida nunca dá trégua. O sol queimava nossas costas enquanto trabalhávamos na roça e, mesmo assim, a comida na mesa sempre parecia pouca. Cresci vendo meus pais se matarem na enxada, sonhando que um dia as coisas iam melhorar, mas nunca melhoravam. No interior, tudo é igual. As pessoas se acostumam com a mesma rotina, os mesmos rostos, as mesmas promessas vazias. Empresas tomaram conta da região, compraram as terras, os políticos, e prenderam o povo em um sistema onde só eles ganham. Não importa o quanto você trabalhe, você sempre estará devendo. Eu passei anos acreditando que podia vencer ali, que só precisava trabalhar mais. Mas com o tempo, percebi que aquilo não era vida. Era sobrevivência. Comecei a ver os olhos cansados dos meus pais e dos vizinhos. Já vi gente desistindo de viver com uma depressão severa, aceitando que nunca ia sair daquele buraco e escolhendo o caminho mais fácil. Desistindo da vida. Já lutou tanto que acabou as forças. Esse mundo não é para os fracos de espírito. Isso é pior que qualquer filme de terror que já foi criado pela humanidade. Haja fé, muita fé. Se você não tiver fé, você realmente desiste. Peguei minhas coisas, dei um último abraço na minha mãe e parti. Me disseram que a cidade de São Paulo tem muitas oportunidades, que era onde os sonhos aconteciam. Eu acreditei. Mas o que eu não sabia é que a cidade grande tem suas próprias regras, e quem não aprende rápido é engolido sem piedade. No fundo, eu só queria uma chance, uma vida digna. Mas logo eu descobriria que na cidade grande, a gente não luta para vencer. A gente luta para sobreviver. Quando desci do ônibus, fui engolido pelo barulho. Carros buzinando e aquelas motos que faz entrega muito barulhentas. O som é tão alto que chega a quase deixar a gente surdo. Nunca ouvi tanto barulho na minha vida. É isso que é cidade grande. Como se acostuma com essa vida, pessoas passando apressadas, rostos vazios sem vida. Eu nunca tinha visto tanta gente juntas e, ao mesmo tempo, me senti completamente sozinho. Olhava para os lados e ninguém parecia notar minha presença. Ali, eu não era ninguém. Só mais um sonhador, na selva de pedra. Com a mochila nas costas e o bolso quase vazio, saí andando, sem saber para onde ir. Tentava me convencer de que aquilo era normal, que era só questão de tempo, até eu me acostumar. Mas o aperto no peito não passava. Eu via prédios enormes, lojas caras e pessoas que nem olhavam para baixo. As pessoas pareciam ter medo. Era tão estranho. No interior, não era assim. Por que aqui, na cidade grande, as pessoas são assim? Têm medo? Eu não sabia o porquê, mas percebi que era muito diferente do meu interior. Lá, a vida era sofrida, mas as pessoas eram amigáveis. Mesmo não tendo nada, ajudavam com o pouco que tinham. No segundo dia, achei que tinha dado sorte. Conheci um homem que se ofereceu para me ajudar. Falou de vagas de emprego, prometeu um lugar barato para ficar. Confiei, claro. No interior, a gente confia. Mas em menos de uma semana, ele sumiu com o pouco dinheiro que eu tinha. Foi ali que eu comecei a entender como as coisas funcionavam naquela cidade. Sem dinheiro, sem lugar para ficar, comecei a passar mal. A fome, o cansaço e o estresse começaram a pesar. Resolvi procurar um hospital público. Entrei achando que ia encontrar ajuda, mas o que vi lá dentro foi pior do que eu imaginava. Olhei ao redor
e vi gente sendo tratada do mesmo jeito, como números. Mas o que me chamou a atenção foi um homem que chegou depois de mim e foi atendido na hora. Terno caro, sapatos brilhando, dinheiro. Foi ali que percebi: quem não tem nada não é ninguém. Saí do hospital pior do que entrei, com dor, com medo e pela primeira vez me sentindo realmente invisível. Ali, ninguém te vê, ninguém se importa. Você só existe enquanto pode pagar. A cidade começou a pesar nos meus ombros. Andar pelas ruas era sufocante. Todo mundo correndo, cada um cuidando de si. Não tinha ninguém para perguntar se eu estava bem. Não tinha ninguém para se importar. Nos dias seguintes, a cidade começou a me engolir de vez. O dinheiro acabou mais rápido do que eu esperava. Não tinha trabalho, não tinha apoio, e as promessas de emprego viraram piadas de mau gosto. Eu andava de um lado para o outro, batendo de porta em porta, ouvindo as mesmas respostas. Volte depois. Não estamos contratando, ou pior, só olhares de desprezo. A fome começou a apertar. Meu corpo já sentia o peso do cansaço e da desnutrição. Dormir em qualquer canto virou rotina. Pior que a dor física era o desespero psicológico. Passei a evitar as pessoas. Todo mundo parecia carregar o mesmo olhar vazio, como se já tivessem desistido. Eu não queria acabar igual. Mas foi quando comecei a sentir dores fortes no estômago que percebi o quanto estava indefeso. Voltei ao hospital. Mesmo cheiro de mofo, mesmo calor sufocante. Mas dessa vez, eu prestei mais atenção ao que acontecia ao meu redor. Vi um homem desmaiar na recepção e ser ignorado. Uma mulher chorava por um filho que gritava de dor, mas não havia ninguém para ajudar. Gritos ecoavam pelos corredores. O som de pessoas pedindo socorro e não recebendo nada. Esperei mais de 6 horas. Quando finalmente fui atendido, o médico nem olhou na minha cara. Perguntou o que eu sentia e me entregou outro papel rabiscado com remédios. Tentei explicar melhor o que eu estava sentindo, mas ele já tinha chamado o próximo paciente. Quando saí do hospital, senti um peso nas costas que não conseguia explicar. Comecei a notar rostos familiares, como se as mesmas pessoas passassem por mim várias vezes. Será que estavam me seguindo? Ou será que eu estava paranoico? Eu já não confiava em ninguém. Conhecidos viraram estranhos. Até os poucos amigos que fiz na cidade estavam na mesma situação, lutando para sobreviver, sem tempo para ajudar ou ouvir os problemas de outra pessoa. Era cada um por si. Passei por uma escola na periferia. As janelas estavam quebradas, os muros pichados. Crianças brincavam no pátio, mas pareciam cansadas. Entrei para olhar mais de perto e vi as salas cheias de carteiras quebradas. Os professores falavam sem ser ouvidos. O quadro tinha mais sujeira do que giz. Foi ali que eu entendi. Não é só a saúde, é a educação também. Tudo quebrado de propósito. O sistema não quer ensinar ninguém. Quer manter o povo ignorante, doente e desesperado. Quer que a gente aceite qualquer migalha. Eu senti raiva, muita raiva. Mas junto com a raiva veio o medo. Porque quanto mais eu entendia, mais eu percebia. Ninguém vence o sistema sozinho. A dor não passou. Pelo contrário, piorou. Passei noites sem dormir, com febre e calafrios. A comida escassa e o cansaço começaram a cobrar seu preço. Voltei ao hospital pela 3ª vez. Dessa vez, eu já sabia o que esperar, mas nada me preparou para o que eu vi. Logo na entrada, um homem caiu no chão. Ele tremia, se debatia e ninguém se mexeu para ajudar. As enfermeiras olharam e continuaram preenchendo papéis. Eu gritei por socorro, mas fui ignorado. Os minutos pareceram horas. Quando finalmente chegaram com uma maca, ele já não se mexia mais. Vi os olhos dele se apagarem enquanto as pessoas ao redor desviavam o olhar. Para elas, aquilo já era normal. Ali,
As pessoas morriam como números e eram esquecidas antes mesmo de serem levadas embora. Sentei em um canto, tremendo. A febre aumentava e o desespero também. Mas foi quando escutei 2 enfermeiras cochichando que minha visão sobre tudo mudou. Elas falavam sobre remédios vencidos, laudos falsificados e medicamentos desviados. Riam como se fosse uma piada. Eu queria levantar e gritar, mas não tinha forças. Horas depois, enquanto esperava por atendimento, ouvi mais sussurros. Desta vez, de um funcionário que carregava caixas de medicamentos. Ele deixou cair uma pasta de documentos no chão. Ninguém reparou quando eu peguei e escondi dentro da minha mochila. Quando abri a pasta, entendi o que eles estavam escondendo. Era um esquema de desvio de verba. Medicamentos comprados pelo governo nunca chegavam aos pacientes. Eram vendidos no mercado negro. Os exames que as pessoas esperavam por meses nunca seriam feitos, porque o dinheiro tinha outro destino. A raiva tomou conta de mim, mas junto dela veio o medo. Eu tinha visto demais. Segurava provas de algo grande e sabia que ninguém deixaria barato se descobrissem. Naquela noite, enquanto tentava dormir em um canto do hospital, ouvi passos. Senti que estava sendo observado. O som de um telefone vibrando me fez congelar. Uma enfermeira olhava na minha direção e sussurrava algo para alguém do outro lado da linha. No dia seguinte, conheci um homem que parecia diferente, bem vestido, sorridente demais. Ele disse que trabalhava para uma organização que ajudava pessoas em situação difícil. Prometeu emprego, moradia e até assistência médica. Mas algo nele me deixou inquieto. Ele sabia demais sobre mim. Sabia meu nome antes de eu contar. Recusei a ajuda, mas ao sair do hospital vi um carro preto estacionado do outro lado da rua. Eles estavam me vigiando. Andei pela cidade, lembrando do interior, da minha mãe, do cheiro da terra molhada depois da chuva. Lá, a vida era dura, mas era honesta. Aqui, tudo tinha um preço. Tudo era podre. Eu queria lutar contra aquilo, queria expor tudo. Mas no fundo, eu sabia. Sozinho, eu já tinha perdido. A cidade parecia maior naquela noite. As luzes brilhavam como se quisessem esconder as sombras. Eu andava pelas ruas, tentando ignorar a sensação de estar sendo observado. Depois de tudo que vi, comecei a entender. Não era só o hospital, não era só o sistema de saúde ou a escola abandonada. Era tudo, cada esquina, cada prédio, cada olhar vazio fazia parte de algo maior, algo que eu nunca conseguiria enfrentar sozinho. Eu sentei em um banco e observei as pessoas passando. Vi um homem com uma pasta cheia de currículos, uma mãe carregando um bebê enrolado em um pano, um jovem de terno barato olhando para o celular como se a vida dele dependesse disso. Todos apressados, todos com medo de parar. Foi aí que percebi, eles não precisavam de grades para nos prender. Eles só precisavam nos manter ocupados demais, desesperados demais, para perceber que estávamos acorrentados. Pensei no hospital, nos papéis que encontrei, nos corpos ignorados. Pensei nos prédios brilhantes escondendo a sujeira. Tudo aquilo fazia sentido agora. O sistema não queria nos matar, queria nos manter vivos o suficiente para continuar servindo, como engrenagens gastas que nunca param de girar. Mas o pior não era isso. O pior era saber que a gente aceitava. De repente, ouvi passos atrás de mim. Me virei, mas não vi ninguém. Continuei andando, mas a sensação de estar sendo seguido não passou. Passei por um espelho de loja e vi meu próprio reflexo. Os olhos fundos, o rosto cansado, eu já estava me tornando parte disso. Entrei em um beco, tentando fugir do peso que sentia. Mas o peso estava em mim, nas minhas escolhas, no silêncio que eu mantinha, para não ser o próximo a desaparecer. O telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi. Você viu demais.
A voz era fria. Eu soube, naquele momento, que eles sabiam de tudo. Eu podia correr. Podia tentar fugir. Mas para onde? A cidade não tinha saída. O sistema não tinha saída. Pensei em voltar para o interior. Mas eu sabia que, mesmo longe, o sistema chegava em todo lugar. Ele não precisava estar perto para controlar. Ele só precisava estar presente na nossa cabeça. Passei em frente à rodoviária e vi novas pessoas chegando. Olhares esperançosos, mochilas pesadas. Contudo, o que eles tinham? Sonhos embalados em promessas vazias. Eu quis avisar para eles tomarem cuidado. Quis gritar para eles voltarem, mas não gritei. Eu sabia que eles não iam ouvir. Sabia que, até caírem, iam continuar acreditando. Porque é assim que o sistema funciona. Ele não precisa te segurar. Ele só precisa te fazer pensar que você está livre. E foi ali, naquele momento, que entendi, na cidade grande, a gente não precisa morrer para ser enterrado.